Olá, eu sou Deisiana Benck da HS Consórcios e no vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu amo fazer, que é contando histórias. Eu amo meu trabalho, eu sempre falo, né? Que eu ganho dinheiro para contar histórias, para conhecer clientes, conversar com clientes. E a história que eu vou contar hoje é muito especial. Essa é a história do Silvio. Então, fica no vídeo que eu vou te contar sobre a contemplação do Silvio e como ele usou o consórcio para ganhar dinheiro. Uma das coisas que eu mais amo no meu trabalho é que um cliente vai indicando o outro. E foi assim com o Silvio. Na verdade, nem com o Silvio, com o filho dele, o André. O André é quem cuidava a parte financeira de um dos meus clientes. Esse meu cliente, ele contemplou o consórcio, comprou uma frota, né? Aumentou a frota dele para a empresa dele e, obviamente, passou para a parte financeira, para a contabilidade sobre essa aquisição desse veículo através de consórcio. Isso gerou uma certa curiosidade no André. Então, o André veio aqui e a gente começou o consórcio dele pensando numa modalidade de investimento. Com o decorrer do tempo, o André passou esse consórcio para o pai dele, para o Silvio. Então, por isso que eu vou contar a história do Silvio. Inclusive, eu vou falar sobre essa parte de transferências também. Porque sim, é possível você fazer um consórcio e no decorrer do tempo você transferir para outra pessoa, tanto já contemplado quanto antes de contemplar. O que muda nesse caso é o custo. Antes de contemplar, você pode transferir uma carta, né, uma carta não contemplada, ao custo de R$50 somente. Após a contemplação, a taxa de transferência é de 1% do valor do crédito, já para vocês saberem um pouquinho. Mas, se você sabe, se eu imprimir aqui é porque a gente vai contar a história, né? Eu gosto de imprimir extrato para mostrar para vocês. Então, vamos acompanhar no papel? O Silvio, né, eu tapei aqui os dados dele, né, por uma questão de segurança, mas o Silvio, no caso antes quem começou foi o André, né, mas fez o consórcio com a gente em outubro de 2022 e agora em janeiro de 2024 foi contemplado na modalidade de lance, mas somente aquele lance da própria carta, não precisou tirar nada do bolso. Então, quando ele contemplou, era um crédito de R$326 mil. Então vamos olhar aqui, acompanhar o extrato, ó. Quando o André começou com a gente, ele entrou, era um crédito de R$371 mil, onde ele pagava R$1.141. Ele entrou no grupo em andamento já na parcela número 30, então já tinham passado ali 29 parcelas até quando ele começou. E ele foi pagando e nesse exato momento aqui, ó, na parcela 36, foi quando ele deixou o consórcio dele parado e depois ele passou para o pai dele. Então aqui, ó, tá vendo que consta os R$50 como pagamento de taxa de transferência que eu tinha comentado com vocês. E depois o Silvio assumiu, né? Então fez redução do crédito e ficou ali com 326 mil, pagando uma parcela de R$1.233, né? Já o crédito reajustado nesse sentido. Essas parcelas que ficaram aqui, a gente sempre pode escolher se a gente vai fazer a diluição no prazo que ainda falta ou se a gente vai deixar em termo. Então, sempre quando você faz um consórcio e deixa algumas parcelas, você pode escolher, né? Que nem nesse caso, da parcela número 36 a 46, tinham parcelas pendentes. Então, você escolhe o que você quer fazer com essas parcelas. Mesmo aquelas primeiras, porque lembra que eu mostrei aqui que o André, ele começou na parcela número 30? As demais parcelas, você pode escolher o que você quer fazer. Nesse caso, eles deixaram para descontar do crédito quando contemplasse, certo? E nesse mês aqui, ó, em janeiro, onde o crédito era 326 mil, pagando 1.233, ele foi contemplado na modalidade de lance. Mas como eu falei para vocês, na modalidade de lance fixo, que é aquele lance da própria carta. Já vou explicar mais para frente para vocês. Mas aqui eu quero mostrar para vocês um detalhe importante. Esta carta aqui era uma carta que ela ficou parada há um tempo, desde janeiro, até quando ele decidiu vender essa carta em fevereiro. Tá vendo de 326 para 327.800, então dá ali R$1.600. Essa carta em um mês ela valorizou R$1.600, porque enquanto você não usa esse crédito ele fica parado, aplicado, rendendo, né? Então para vocês terem uma noção de como funciona o consórcio após a contemplação. Ele não sabia se ele ia usar, se ele ia vender a carta, então por isso que ficou esse mês parado, até que em fevereiro a gente conversou, expliquei para ele novamente as opções de investimento, ou seja, vender a carta após a contemplação, e aí ele achou extremamente vantajoso e foi onde ele decidiu vender a carta. Até deixei aqui no extrato também para vocês acompanharem, né? Ó, ele usou R$96 mil de lance embutido, que é aquele lance da própria carta. Então, olha aqui nos valores pagos, aparece que ele tem pago 103 mil, mas ele não pagou do bolso 103 mil, né? Porque ele pagou apenas poucas parcelas, se eu não me engano 7, 8 parcelas ele pagou, né? Mas aqui dentro dos 103 mil tá os 96 mil de lance embutido. Na verdade, do bolso dele ele pagou
7.154 e ele vendeu essa carta por 45 mil reais. Ou seja, ele teve um lucro de 37.845,98. É nessa hora que aquelas pessoas de investimento que falam que consórcio não é investimento choram. Imagina você ter investido 7 mil e ganhar 45 em tão pouco tempo. Isso é o consórcio de investimento. Isso é o consórcio você vendendo a carta após a contemplação. Uma dúvida que sempre surge quando a gente fala de vender a carta após a contemplação é quem vai assumir as parcelas agora? Quem está comprando, né? Então, eu como escritório, sempre que um cliente meu contempla, eu já faço uma proposta para comprar a carta dele. Nesse caso, quando o Silvio contemplou, né, a gente conversou e tal, e chegamos nesse valor de 45 mil reais. Ele aceitando, eu fiz um Pix de 45 mil reais para ele, inclusive vou deixar na tela para vocês o comprovante de pagamento, e ele vai transferir essa carta para mim, ou seja, essa carta não vai mais existir no nome dele, essa carta passa a ser minha. Eu, como escritório, como negócio, eu compro para revender depois, né? Então depois eu coloco mais uma margem em cima e revendo para quem está com pressa. Esse é o mercado de cartas contempladas. Então, para você que está vendendo, vendeu, assinou transferência, recebeu o Pix, acabou, não existe mais parcela para pagar. Quem vai pagar essas parcelas no primeiro momento sou eu, até eu conseguir vender para outra pessoa. Então a responsabilidade é minha em relação a isso. Inclusive, esse é um grande diferencial. Tem muitas administradoras que até compram, né? Muitos vendedores que até compram a sua carta. Só que ele só vai te pagar o dinheiro e ele só vai tirar do seu nome quando efetivamente ele tiver o cliente lá na ponta. Só que enquanto isso é você que está pagando a parcela. Por exemplo, imagine esse cenário aqui do Silvio, que agora a parcela foi para quase 2 mil reais. Se ele tivesse que ficar pagando a parcela e eu levasse, sei lá, 5 meses para vender, eu já teria pago mais 10 mil reais do bolso dele. Assim não, se eu levei 5 meses para vender, é eu que estou pagando essa parcela, né? Então assim funciona a venda da carta contemplada. Agora deixa eu te mostrar, eu falei que o Silvio foi contemplado na modalidade de lance, eu vou te explicar como que acontece os nossos lances. Você sabe que eu gosto de todo vídeo mostrar para vocês, né, de uma forma didática para entender como funciona a Loteria Federal e também os lances fixos, né? No vídeo anterior que já saiu, eu já falei para vocês, expliquei como funciona a meia parcela, os lances fixos dentro da HS Consórcio. Então, deixa eu te explicar no caso dele. Os nossos grupos são de 2 mil ou 3 mil participantes. E esse grupo exclusivo era de 2 mil participantes. Na Loteria Federal desse mês, saiu o número 22.673. Nós sempre usamos as 4 últimas casas. Nesse caso, vai me trazer o resultado de 2.673. Mas como o grupo dele era de 2 mil participantes, tem a pessoa de número 1 até a pessoa de 1999. Não tem alguém com o número 2.673. Então, como que a gente faz para descobrir qual que é a cota apta nesse caso? A gente vai pegar o número da loteria e vai descontar a quantidade de participantes do grupo. Nesse caso, 2.673 menos 2.000, o que vai me trazer o resultado de 673. Então, o 673 contemplou no sorteio, na cabeça saiu o número dele, mas não é o caso do Silvio. O Silvio, deixa eu mostrar para vocês, a cota dele era 676. E quem já nos acompanha aqui, quem é nosso seguidor há mais tempo, já sabe como é o critério de desempate. Porque lembra, por exemplo, o lance fixo, você e outras 500 pessoas ofertaram. Como que eu vou escolher que vai ser você e não vai ser o João que vai contemplar? Entre vocês vai contemplar as cotas que estiverem com o número mais perto da Loteria Federal. Então lembra que na Loteria Federal saiu 673. Então eu vou começar a olhar. O 672 ofertou lance? Ah não, não ofertou lance. O 674 ofertou lance? Ah, ofertou. Beleza, entrega o crédito para ele. Ainda sobrou dinheiro no grupo? Vamos por mais um. O 671 ofertou lance? E assim por diante. Lembra que a cota do Silvio é 676. Então tá aqui a cota contemplada do Silvio. Então, por aproximação, ele contemplou na nossa opção de lance fixo, que esse lance fixo só tira dinheiro da carta, não tira nenhum centavo do bolso. Agora eu te pergunto, você já usou o consórcio como uma modalidade de investimento? Saiu daquela modalidade de consórcio tradicional? Se você também quer fazer parte do time de investidores HS Consórcios, é só me chamar no link que está aqui embaixo na descrição ou que está aparecendo na tela do vídeo, que vai ser um prazer e uma honra poder te ajudar. Nós atendemos todo o Brasil, então nos chame no WhatsApp, faça a sua simulação e comece o seu consórcio. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu te vejo semana que vem com mais um vídeo com conteúdo relevante e sem complicação. Beijo, tchau, tchau!